Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, criou heterônimos, poetas com personalidades próprias que escreveram sua poesia. Falando um pouco da sua infância e da sua juventude, Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 3 de junho de 1888. Era filho de Joaquim Sebra Pessoa, natural de Lisboa, e Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural de Açores. Ficou órfão de seu pai aos 5 anos de idade. Seu padrasto era comandante militar, João Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Acompanhado da família, Fernando Pessoa seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa no Colégio de Freiras e na Durban High School. Falando um pouco de sua carreira, em 1901, Fernando Pessoa escreveu seus primeiros poemas em inglês. Com 16 anos, já havia lido os grandes autores da língua inglesa, como William Shakespeare, John Milton e Allan Poe. Em 1902, a família voltou para Lisboa, e em 1903, Fernando Pessoa retornou sozinho para a África do Sul e frequentou a Universidade de Cape Town. Fernando regressou a Lisboa em 1905, matriculou-se na Faculdade de Letras, porém deixou o curso no ano seguinte, a fim de dispor de tempo para ler e escrever. Ainda recusou vários bons empregos. Só em 1908 passou a trabalhar como tradutor autônomo em escritórios comerciais. Em 1912, Fernando Pessoa estreou como crítico literário na revista Águia e como poeta em A Renascença. A partir de 1915, liderou o grupo mentor da revista Orfeu, entre eles Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luís de Montalvor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho. A revista foi porta-voz dos ideais de renovação futuristas desejados pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade política e social da Primeira República. Nessa época, criou seus heterônimos principais. A revista Orfeu teve vida curta, mas enquanto durou, Fernando Pessoa publicou poemas que escandalizaram a sociedade conservadora da época. Os poemas Ode Triunfal e Opiário, escritos por seu heterônimo Álvaro de Campos, provocaram reações violentas, levando os orfistas a serem chamados nas ruas como os loucos e insanos. Citando alguns dos heterônimos de Fernando Pessoa, temos Alberto Carreiros, Ricardo Reis, Bernardo Soares, Álvaro de Campos e Fernando Pessoa como ele mesmo. Durante nosso estudo sobre o livro, percebemos que o principal incômodo era a escrita do texto. Devido ao contexto histórico do livro, era perceptível o uso arcaico da língua portuguesa. Então, decidimos que a nossa proposta seria resumir e reescrever, utilizando um vocabulário moderno e mais acessível, voltado para os jovens. Queríamos ainda assim manter a essência do livro, com o formato de diálogo entre as donzelas, adaptando as falas, já que o vocabulário usado no livro original era muito complicado de entender. Fizemos pesquisas das palavras usadas para que fosse possível a realização da reescrita. Aliás, um fator importante que foi decisivo para a escolha da obra foi o tamanho do livro, já que deveríamos gravar um podcast sobre. Existe também o fato de ser utilizado em vestibular. Achamos que seria algo bacana para o grupo, pois, enquanto fazíamos o trabalho, também estaríamos estudando o livro, o que seria de grande benefício para a realização das provas da FUVEST e da Unicamp, onde o livro é uma das obras obrigatórias. Enfim, esse foi o nosso planejamento para a adaptação da obra. Agora, fiquem com a nossa reescrita de O Marinheiro, de Fernando Pessoa. No interior de um quarto circular, em um castelo antigo, se vê no centro uma mesa, onde se encontra um caixão com uma donzela de branco. Faleceu de motivos que, até então, eram mistérios não solucionados e determinados a continuar para sempre em segredo. 4 tochas ficam nos cantos, e à direita tem apenas uma janela, alta e estreita, onde só dá para ver, ao horizonte, 2 montes e entre eles um pequeno pedaço de mar.
Do lado da janela estão 3 moças. A primeira está sentada em frente à janela, e as outras 2 estão sentadas, uma de cada lado da janela. Essas mesmas moças eram de fato pedaços, fragmentos ou rachaduras que antes foram parte da alma da falecida. Não se sabe como, mas no momento aquelas 3 mulheres não sabiam sobre sua vida antiga. Era como se nunca fossem aquela senhorita, que a poucos metros no centro daquela sala apertada e sem alegria, encontrava-se presa no caixão. Resumindo, sua consciência residia em outro plano. Porém, suas ruínas de alma conversavam sobre a vida. Para elas, sempre foram mulheres que tiveram suas épocas, claro que bem esquecidas e quase que apagadas. Por esse motivo, questionavam sua existência e maneira de existir. É noite e a lua está fraca. Não sei que horas são, nem eu, mas acho que daqui a pouco é dia. Não, ainda é muito escuro. Você acha melhor que a gente fale do nosso passado? É bonito, porém sempre falso. Prefiro não falar sobre isso. Mas a gente foi alguma coisa? Eu não sei, mas ainda assim é sempre bom falar do passado. Estou a todo momento olhando para a chama daquela vela. Às vezes ela treme, outras se torna mais amarela, outras vezes fica mais clara. Eu não sei por que isso acontece. Na verdade, não sabemos por que de nada. Falar do passado deve ser bom, porque é inútil, mas dá saudade. E se falarmos de um passado alternativo, um que nunca tivemos? Vocês falam demais. Falar é triste, é um modo tão falso de se distrair. E se a gente andasse? Onde? Aqui, só circulando. Talvez isso possa nos lembrar de nossos sonhos antigos. Tá, mas quais sonhos? Não sei, por que eu saberia? As donzelas pairavam entre a verdadeira identidade. Embora fossem uma só há poucas horas, elas pensavam ter tido uma vida completa e individual, quando na verdade era uma época separada de quando ainda eram vivas. Sendo assim, aquele diálogo acontecia entre 3 partes da vida da moça morta. Esse país todo é triste. Aquele que eu vivia antes era menos triste. Ao escurecer eu fiava sentada na minha janela. A janela dava para o mar e tinha uma ilha ao longe. Olhava para o mar e esquecia de viver. Não sei se era feliz. Eu nunca vi o mar. Ali daquela janela dá para ver tão pouquinho. O mar de outras terras é bonito? Só o mar das outras terras é que é bonito. Esse que a gente vê sempre nos dará saudades do mar que nunca veremos. A gente não ia falar do passado? Não, acho que não. Por que não existe um relógio nesse quarto? Eu não sei. Mas assim, sem um relógio, tudo é mais afastado e misterioso. A noite pertence a si própria. Talvez essa conversa nossa nem existisse se a gente soubesse as horas. Minha querida, sou triste. Estou tentando não olhar para a janela, porque depois dela existem as montanhas. Fui feliz depois dos montes, em outra época. Eu era criancinha, colhia flores todo dia, e antes de dormir, pediam-me que não colhessem mais. Não sei o que tem de errado, que me dá vontade de chorar. Quando vai amanhecer? Ninguém liga, sempre amanhece do mesmo jeito. Não conheço nenhuma história para contar, mas isso não faz mal. Viver é que faz mal. Mas e o passado? Não vamos falar mesmo nele? É que a gente decidiu não falar. Daqui a pouco o sol nasce e com isso vem o nosso arrependimento. Com a claridade os sonhos dormem. O passado é um sonho, mas na verdade nem sei o que não é sonho. Prestando atenção no presente, parece que ele já passou. O que são todas as coisas? Vamos, falem. O silêncio começa a se materializar. Sinto ele me cobrir com uma nuvem. Olho para vocês e não vejo nada. Parece que entre nós tem um imenso buraco. Preciso forçar para ver vocês. Agora há pouco estava pensando no meu passado. Do lado da casa da minha mãe corria um rio. Mas por que ele descia?
tem um motivo certo e real? Real como as minhas mãos? As mãos não são verdadeiras nem reais. São mistérios que habitam na nossa vida. Às vezes, quando olho para as minhas mãos, tenho medo de Deus. Sinto que peguei a vida pela mão e a levei entre rochas, na maré baixa, quando o mar parece estar dormindo. As suas frases me lembram da minha alma. Talvez por não serem verdadeiras. Nem sei se realmente estou falando. Repito as palavras seguindo uma voz da cabeça. Mas eu realmente acho que vivi à beira do mar. Sempre que uma coisa ondeia, eu amo. Tem ondas na minha alma. Quando ando, eu mergulho nelas. Não faço isso agora porque não vale a pena fazer nada. Já pararam para observar os montes? É impossível que sejam tão parados e grandes. Eles devem ter um segredo de pedra que fingem não saber que tem. Eu amo os montes. Desse lado aqui a vida é sempre feia. Do lado de lá, depois das montanhas, onde mora minha mãe, tudo ali era longo e feliz, como o canto de duas aves. Foi assim que vivi, eu acho. Também não sei se havia mais alguém. Me digam que isso foi verdade, por favor. Queria dizer com certeza, mas não sei. Eu morava no meio das pedras e também olhava o mar. O meu vestido era sempre molhado, frio batendo nas minhas canelas nuas. Acho que eu era pequena e bárbara, mas sinto medo de ter sido. Me fala sobre as fadas. Eu nunca ouvi falar delas. O mar era grande demais para pensar nelas. Na vida, ser pequeno é bom. Pequeno como uma fada. E você? Era feliz, irmã? Só agora que eu percebo que era feliz, já que toda a minha vida foi passando escondida. Até as árvores viveram mais felizes do que eu. E você, irmã? Por que não fala nada? Tenho medo de falar. Eu mal penso nas palavras e elas já saem. Às vezes elas tomam uma forma física, como pessoas, não sei se boas ou malvadas. É por isso que eu tenho medo de falar. É misterioso. Aliás, quem sabe se eu realmente sou assim? A minha eu de antes não se lembra de mim agora. Tenho dó da mulher que eu era. Hoje minha alma é confusa. Eu me distraía na beira da fonte, só molhando as pontas dos dedos e me olhando também. Quando eu sorria, os meus dentes eram misteriosos na água. Tinha um sorriso só deles, independente do meu. E sempre eu sorria do nada. Vamos falar agora da morte. Talvez assim eu lembre de algo da minha vida. Perto da minha casa tinha um lago. Eu ia lá e sentava na beira dele, em cima de um tronco. Olhava os pés na água, esticando para baixo. Não sei porquê, mas parece que esse lago nunca existiu. Lembrar dele é a mesma coisa que lembrar de nada. Nunca podemos ser o que queremos ser, porque o que queremos ser agora, já queríamos no passado. Querem que eu conte o que eu sonhava? Pode contar, mas se for desnecessário, nem falo. Vou dizer então, não é inteiramente falso, porque não existe algo totalmente falso. Tudo tem um pingo de verdade. Deve ter sido assim. Um dia eu estava encostado numa pedra molhada. No sonho, eu nem lembrava que tinha pai e mãe. Também não lembrava da minha infância. Nesse dia, vi de longe a passagem de uma vela. Depois ela sumiu. Quando reparei, vi que já tinha sonhado com isso. Mas não sei onde tinha visto aquela vela. Não me recordo de ter visto ela. Nem mesmo quando a lua era cheia e os navios passavam com as velas no horizonte. Olha lá na janela, tem um navio. Talvez seja aquele ali que você viu no sonho. Não, esse aí busca um porto aleatório. O que eu vi tinha um destino certo. Nem sei por que me respondeu. Eu nem tinha visto o navio na janela. Pode ser que você esteja certo sobre ele ter um destino certo, mas não vi navio nenhum. Agora, conte aquele sonho lá. Sonhava que um marinheiro tinha se perdido numa ilha.
Nessa ilha havia palmeiras. Alguns pássaros passavam sobre elas. Desde quando tinha se salvado, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha como voltar ao seu país de origem, toda vez que ele se lembrava, sofria. Então decidiu sonhar com um país totalmente novo. Começou a ver sua pátria como uma outra pátria, uma espécie de país com outra espécie de paisagens e outra gente. Cada hora que ele passava pensando, construía em sonho essa falsa pátria, e nunca deixava de sonhar. Que estranho, deixa ela falar, sem interromper. Durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia no sonho a sua nova terra natal. Rapidamente ele ia tendo um país que já tinha visitado várias vezes. Toda hora que ele se lembrava de ter passado por ali, ele sabia de que cor era o amanhecer numa baía do norte e como era suave o início da noite alta, onde ele ficava relaxado, encostado e escutando o barulho calmante das ondas marinhas. Por que parou de falar? Já falei demais. E a vida sempre fica me observando. A toda hora estamos alimentando sonhos, mas ninguém precisa saber. Quando falo demais, me separo de mim mesmo. Começo a me ouvir separadamente. Isso faz com que eu me veja por dentro e sinta o meu coração. Daí fico com vontade de segurar meu coração nos braços, como se fosse um filho recém-nascido. Olha, está amanhecendo. Ainda querem ouvir mais um sonho? Conte sempre. Fale mais. Sim, vou falar mais dele. Até porque preciso contar. À medida que vou contando, conto para mim mesma também. São 3 escutando, não é? De repente, olhando para o caixão e tremendo de medo. 3 não. Não sei. Talvez 4 ou uma só. Esquece isso. Nem sabemos quantas de nós estão vivas ou mortas. Então, conte logo sobre o marinheiro. O que aconteceu? Primeiro, ele criou as paisagens. Depois criou as cidades. Criou depois as ruas, uma a uma, deixando cinzas, uma a uma as ruas, bairro a bairro. As pessoas que andavam sobre as ruas também. Passou a conhecer gente. Mas era como se ele já tivesse conhecido antes. Ia conhecendo as vidas passadas e as conversas. E tudo isso era como um sonho diferente. Depois viajava, assim ele se lembrava do passado, através desse país novo que ele tinha criado na ilha. E dessa forma foi construindo as suas memórias antigas. Tinha já nessa nova pátria um lugar onde nasceu, os lugares onde passou a juventude, os portos onde embarcava, ia ganhando os companheiros da infância e depois os amigos e inimigos de toda a sua vida. Tudo era diferente de como ele tinha. Nem o país, nem as pessoas pareciam como as que existiam antes. Querem que eu continue? Continue, sim. Um dia que havia chovido muito e o horizonte estava mais confuso, o marinheiro cansou de sonhar com essa pátria nova. Quis então pensar na sua pátria verdadeira, mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. A época de criança que ele se lembrava era só do sonho, todas as pessoas e lugares também. Ele só conseguia se lembrar do novo país que fez muito, mas não conseguia lembrar do país original. Era como se não existisse mais. Minhas irmãs, tem como explicar isso? Esse sonho continua? Não sei como era o resto. E o que aconteceu depois? Depois de quê? Veio um dia um barco. Ele passou por essa ilha. O marinheiro não estava mais lá. Talvez o marinheiro tivesse voltado ao seu país. Mas qual? Sim, qual? E o que teriam feito com ele? Alguém o reconheceria? Por que pergunta para mim? Tem resposta para isso?
Mas será que tinha mesmo um marinheiro no seu sonho? Necessariamente falando? Não, nada é absolutamente necessário. Ah, então fala como o sonho acabou. Não acabou. Não sei. Acho que nenhum sonho acaba. Nem sei se ainda estou sonhando, se sonhar for essa coisa inútil que eu chamo de vida. Foi muito bom escutar vocês. A música da tua voz eu escutei mais que as suas palavras, mas fiquei irritada, talvez por ser só música. Tudo deixa irritado. Os homens que pensam cansam de tudo, porque tudo muda. Os homens que passam provam de tudo, porque mudam com tudo. De eterno e belo só tem o sonho. Por que estamos falando ainda? Não sei. Olhando para o caixão, em voz mais baixa. Por que a gente morre? Talvez por não sonhar bastante. Pode ser. Não seria melhor vivermos um sonho e esquecer a vida? Assim ninguém morria mais. Não, nada vale a pena. Aquela moça ali que finge estar morta era bela e nova como a gente e sonhava também. Às vezes até penso que ela parece muito conosco. Com certeza o sonho dela era o mais bonito de todos. Ela sonharia com o quê? Fala baixo. Talvez ela nos escute e até já saiba o porquê da gente sonhar. Talvez todo esse silêncio, essa morta, esse dia que começa, parece real para vocês? Ou será um imenso sonho? Não sei como é a realidade. Vocês estão muito paradas, olhares tristes, seus olhos parecem de enfeite. Talvez, não importa. E se a única coisa real nisso tudo for o marinheiro, e nós somos apenas um sonho dele? Sinto nada, sinto as minhas sensações normais. Quem é que eu estou sendo? Quem é que está falando com a minha voz? Escutem isso. O que foi? Nada, não vi nada. Quis fingir que ouvia, para que vocês pensassem ter escutado e eu pudesse fingir que havia alguma coisa para ouvir. Que macabro esse sentimento que nos faz falar. Mesmo não querendo, mesmo quando tudo na gente pede silêncio, estamos falando. Quem é a quinta pessoa nesse quarto que nos interrompe sempre que tentamos senti-la? Para de tentar me assustar, já estou horrorizada. Escuta. Acordou alguém. Tem gente vindo pra cá. Quando entrar alguém nessa sala, toda essa conversa vai acabar. Até lá, vamos imaginar que tudo isso foi um horroroso pesadelo que passamos dormindo. E minha irmã, entenda que eu vou ser feliz porque acredito nos sonhos. Sou feliz? Não acredito. Um galo canta. A luz aumenta. As 3 veladoras deitam quietas, sem olharem umas para as outras. Elas adormecem de volta no sono eterno, onde devem se unir novamente. Ou não. Mas é certo que essa conversa angustiante que a donzela teve na sua alma de fato mudou sua vida, ou nesse caso, sua morte. Não muito longe, por uma estrada, um barulhento carro vem. O carro pertencia ao marinheiro, que na verdade nunca foi fruto de um sonho. O homem havia sido um amor de longa data da moça, e estava indo comparecer ao velório dela. Porém, agora que ela apenas lembrava-se dele distorcidamente em sonhos, esperando conhecer o final daquela ilusão irreal que é o sonhar. Aqui fica o questionamento. O que são sonhos? O que vem depois da morte? Talvez, muito mais do que o nosso ser terreno e vivo possa suportar o